Hoje estamos numa festejada mesa de debates, é a nossa 20ª mesa, com uma figura ilustre, jurista aqui de Brasília, natural de Minas Gerais, né? Mas agora a gente já diz que ele é candango já, depois de tantos anos aqui conosco. Nós estamos com o doutor Carlos Mário, ele foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, advogado muito conceituado aqui em Brasília. E hoje ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre recurso especial eleitoral. Doutor, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrigada por estar aqui com a gente, né, conversando sobre esse tema que diz respeito aos tribunais superiores e que é tão importante. E hoje também a gente está comemorando o nosso primeiro ano, né, da inauguração do nosso instituto. Então, estamos muito felizes de ter a sua presença aqui conosco. Obrigada. Bom, imagina, eu que agradeço. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Peço desculpa pela voz meio cavernosa, mas eu estou com uma crise alérgica, né? Brasília tem isso, né? Quando começa Tem o isso. inverno, o clima fica seco, o organismo acha estranho, aí eu tenho esse tipo de reação. Muito obrigado. Eu sou filiado ao IRTS, né? Ao Instituto. Já tenho um excelente sentimento em relação ao Instituto e estou muito honrado, muito feliz de estar aqui com vocês, conversando, né, um bate-papo sobre o recurso especial eleitoral. Bom, eu quero começar, eu vou fazer uma pequena exposição, depois passamos às fases das perguntas, se vocês concordarem. Com certeza. E eu começo então falando que entre as várias classificações dos recursos, né, existe aquela que subdivide os recursos em recursos de natureza ordinária e recursos de natureza extraordinária. Os recursos ordinários, em sentido lato, seriam aqueles em que se permite tanto a discussão da matéria de direito como a discussão da matéria de fato. E os recursos extraordinários ou recursos excepcionais, eles são aqueles em que se permite apenas a discussão da matéria de direito. Por isso é que se diz que o objeto imediato dos recursos ordinários seria a tutela do direito subjetivo, enquanto o objeto imediato dos recursos extraordinários seria a tutela do direito objetivo. Né? Preocupação primeira do recurso ordinário, é claro que tanto quanto se julga um extraordinário quanto um ordinário, se quer fazer justiça. Mas o que se diz é que o objeto imediato do recurso extraordinário é a tutela do direito objetivo. Por isso é que não se permite, né, nesse contexto, que devem ser vislumbradas as súmulas 279 do Supremo, súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça e a súmula 24 do Tribunal Superior Eleitoral, que diz que não cabe recurso especial eleitoral para o simples reexame do conjunto fático probatório. Tá? Na verdade, essa súmula repete o que está dito na súmula 279 do Supremo e na súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. E aí, a primeira indagação que surge é a seguinte: por que a Constituição destina apenas duas instâncias para análise da matéria de fato e quatro instâncias para análise da matéria de direito? O ministro Alfredo Buzaide, que vocês não conheceram, evidentemente, mas eu tive o privilégio de
de como estudante, vê-lo julgando no Supremo Tribunal Federal, ele dá uma explicação para isso. Ele diz o seguinte: isso acontece porque o erro de direito é muito mais nocivo que o erro de fato. Por quê? Porque o erro de fato ele se esgota ali naquela causa em julgamento, né? Entre aquelas partes daquele processo. Já o erro de direito, ele exerce aquilo que Carnelucci chamava de risco de contágio. Uma decisão equivocada do Tribunal do Mato Grosso, ainda mais agora que essas decisões são todas acessíveis, né, online, em tempo real, ela pode influenciar uma decisão de um outro tribunal, da própria Justiça do Mato Grosso, mas também de outros tribunais do país. Daí a preocupação do direito, né, da nossa Constituição, do nosso sistema constitucional, essa preocupação maior com o erro de direito em relação ao erro de fato. O recurso especial eleitoral, assim como o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal e o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial eleitoral para o TSE está inteiramente disciplinado na Constituição. Voltando um pouquinho, o recurso especial é o recurso de índole extraordinária, o recurso especial e o extraordinário, né? São os recursos de índole extraordinária mais típicos, né? Temos ainda exemplos de recursos de índole extraordinária no TST, que é o recurso de revista, né? E exemplos de recurso ordinário, o exemplo clássico seria a apelação, né? Recurso ordinário por excelência. Pois bem, o recurso especial eleitoral está inteiramente disciplinado na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 124, parágrafo 4º, incisos 1 e 2. Esse parágrafo 4º diz o seguinte: das decisões dos tribunais regionais eleitorais, somente caberá recurso quando, no inciso 1, ele diz, forem proferidas contra a disposição expressa desta Constituição ou de lei. E no inciso 2, ocorrer divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais. São 2 recursos aqui de índole extraordinária. Os demais incisos cuidam de recursos de índole ordinária, que são quando a decisão recorrida versar sobre inexigibilidade ou expedição de diploma nas eleições federais ou estaduais. Aqui quis a Constituição que o recurso tivesse uma índole ordinária, né? Talvez por se tratar de temas sensíveis, né? Dos temas mais sensíveis do direito eleitoral, que se permitia aqui que o TSE pudesse analisar fatos e provas. Anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais, aqui também o recurso cabível é o ordinário para o TSE, e denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data ou mandado de junção. Nesse caso também, o recurso para o TSE terá índole ordinária, o TSE poderá analisar fatos e provas. Vocês vejam aqui a primeira diferença. Quando o artigo 102 da Constituição, inciso 3, fala no recurso extraordinário, ele dá nome, ele chama de recurso extraordinário. Quando o artigo 105, inciso 3 da Constituição, cuida do recurso de índole extraordinária para o STJ, dá nome, fala em recurso especial. Já a Constituição, no que diz com recurso de índole extraordinária para o TSE, não deu nome ao recurso, mas, como o Código Eleitoral já
nominava este tipo de recurso um recurso especial, entendeu-se que esse dispositivo do Código Eleitoral foi recebido, foi recepcionado pela Constituição, e a nomenclatura do recurso de índole extraordinária no TSE é essa, recurso especial. O recurso especial, o recurso extraordinário para o Supremo, né, ele é cabível, a Constituição é excelente, né, quanto a que tipo de decisão em relação ao órgão prolator é sujeita ao recurso extraordinário. Né? Desde que contraria a Constituição, cabe recurso para o Supremo, cabe recurso do TRF, dos TRFs, dos TRTs, melhor, dos TRTs não, dos TRF, dos Tribunais de Justiça, do TST, do TSE, do STM, sempre que contrariar a Constituição, cabe recurso para o Supremo. A Constituição também diz, disciplina, que o recurso especial para o STJ é cabível contra decisões dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais. E, no caso da justiça eleitoral, o recurso especial é cabível contra as decisões dos tribunais regionais eleitorais. A jurisprudência é pacífica no sentido de que as decisões sujeitas ao especial eleitoral são tanto aquelas prolatadas em sede de matéria jurisdicional, quanto as que versem sobre matéria administrativa eleitoral. A Constituição, em relação ao recurso extraordinário para o Supremo e recurso especial para o STJ, ela é clara também, ela é expressa, ao dizer que o recurso é cabível contra decisões de única ou última instância. Uhum. Né? Com isso, a Constituição deixou claro que para se interpor o RE para o Supremo e o resto pelo STJ, a decisão deve ser de última instância, ou seja, não pode caber nenhum outro recurso contra a decisão. Se couber, ainda não será cabível o especial ou o extraordinário. No caso do especial eleitoral, isso não é dito, mas o Tribunal Superior Eleitoral, atento ao princípio da unirrecorribilidade, né? Uhum. Princípio segundo o qual contra uma decisão só pode caber um recurso, editou a súmula número 25, que diz: é indispensável o esgotamento das instâncias ordinárias para a interposição do recurso eleitoral. Vamos falar um pouco sobre esse recurso do inciso 1. Né? Vimos aqui que cabe recurso especial eleitoral contra as decisões do TRS que forem proferidas contra a disposição expressa desta Constituição ou de lei. O recurso por violação da lei. Né? O recurso é o congênere do recurso especial pela letra A e do recurso extraordinário pela letra A. A primeira questão que surge é a seguinte: a questão do juízo de admissibilidade e do juízo de mérito. Porque, notem que a Constituição fala que será cabível recurso especial quando a decisão recorrida for proferida contra a disposição expressa dessa Constituição. Note que aqui a Constituição não fala que será cabível o recurso quando a decisão recorrida ou quando o recorrente alegar violação da lei. O requisito é que a lei tenha sido violada, a lei ou a Constituição. É uma redação muito semelhante à que foi empregada pelo Constituinte ao cuidar do especial para o STJ e do extraordinário para o Supremo.
Então, o requisito de admissibilidade do recurso é que a decisão tenha sido, é que a Constituição ou a lei tenha sido violada. Durante muito tempo, o que acontecia no Supremo? Isso acontecia até 2003. Quando o Supremo conhecia do recurso, é porque ele já tinha reconhecido que a decisão recorrida violou a lei. Então, naturalmente, ele provia o recurso, exceto em casos excepcionais, que não cabe aqui agora mencionar. E quando quando o Supremo entendia que aquela decisão recorrida não violou a Constituição ou a lei, o Supremo não conhecia. Era um pouco estranha essa conduta, né? Quer dizer, o Supremo entrou no mérito, decidiu que não houve violação à Constituição e não conhece do recurso. Isso deixava o leigo um pouco assustado, né? E não só o leigo, há um grande jurista, um grande processualista, há quem diga que é o maior processualista brasileiro de todos os tempos, que é o professor José Carlos Barbosa Moreira. Ele sempre ficou indignado com essa técnica de julgamento do Supremo. Ora, como é que vocês podem? Ele escrevia artigos contundentes criticando o Supremo, né? Como é que vocês podem julgar o mérito do recurso, entrar no mérito e depois dizer que não conhece? Mas o Supremo dizia, olha, é o que a Constituição diz. O requisito só se pode conhecer, né, que só é cabível o recurso quando a decisão recorrida violar a lei. Estamos só cumprindo a Constituição. Mas Barbosa Moreira achava que a lei tinha que ser interpretada conforme os princípios, né? Que constitui um princípio processual fundamental, essa distinção entre juízo de mérito e juízo de admissibilidade. Mas tinha uma razão prática para o Supremo não mudar isso. Por quê? Porque o Supremo queria, né, como até hoje deseja, e o STJ da mesma forma, que aquele que exerce o juízo de admissibilidade na origem procedesse a esse primeiro exame. Ou seja, se a decisão violou ou não a lei, se a decisão violou ou não a Constituição. Só que chegou em 2003, o ministro Sepúlveda Pertence sugeriu uma solução intermediária para esse problema. Foi uma construção muito engenhosa do ministro Pertence, ele que sempre foi um juiz muito cuidadoso, né, muito inteligente. Ele fez uma construção interessante. Ele propôs ao Supremo, e o Supremo acatou, que o Supremo passasse a mudar a técnica de julgamento. Então, quando o Supremo chegasse à conclusão que a decisão não violou a Constituição, ele, apenas como técnica de julgamento, ele passaria, então, a conhecer do recurso, mas negar provimento. Mas isso só como técnica de julgamento, porque aquilo, ficou claro, não impediria os presidentes e vice-presidentes dos tribunais de origem de inadmitirem os recursos extraordinários quando eles entendessem que a decisão estava correta. Até porque caberia depois agravo para o Supremo poderia rever aquilo. Imediatamente, o STJ passou a seguir a técnica de julgamento do Supremo. Mas, da mesma forma, é apenas questão de técnica de julgamento. Os presidentes do Tribunal de Origem podem continuar fazendo esse juízo, vamos dizer assim, de mérito para admitir ou não o recurso especial. A mesma coisa acontece no Tribunal Superior Eleitoral em relação ao recurso especial eleitoral. Eles
sim, ao julgar o recurso, se eles entrarem na discussão de mérito, eles conhecem, mas não proíbem os presidentes de tribunais regionais eleitorais de indeferirem o processamento de recursos quando eles entenderem que não se pode falar em violação da lei. O recurso especial eleitoral também obedece ao requisito do pré-questionamento. O pré-questionamento não está, se vocês forem procurar na Constituição ou na lei, vocês não vão encontrar nada sobre pré-questionamento. Mas o pré-questionamento, o requisito do pré-questionamento, decorre da própria natureza do recurso. É um recurso que visa a tutelar, num primeiro momento, em caráter assim, imediato, o direito objetivo. Não se pode falar em violação da lei, pelo menos aquela violação que ofereça um risco de contágio, quando aquele dispositivo de lei ou aquela matéria contida no dispositivo de lei não foi sequer discutida. Daí a exigência do pré-questionamento. Com a evolução da jurisprudência, passou-se a repudiar o exagero, né, de ter que se exigir que o número do dispositivo fosse mencionado. Para o pré-questionamento explícito, basta que a questão jurídica decorrente daqueles preceitos seja discutida. O ministro Humberto Gomes de Barros, de saudosa memória, foi muito meu amigo, no STJ, ele deu um exemplo. Claro, ele disse o seguinte: se o tribunal de origem decidiu que o recurso cabível contra uma sentença é o agravo e não a apelação, evidente que, embora ele não precisa nem mencionar o artigo 513 do CPC de 73, mas a discussão sobre o conteúdo do artigo 513 está pré-questionada. De maneira que, a partir dali, começou-se já no início lá do funcionamento do Superior Tribunal de Justiça, sob a liderança ainda do ministro Eduardo Ribeiro, passou-se a não mais se falar nesse exagero, né, de exigir a menção expressa ao dispositivo. E aqui não se pode falar que o STJ, por isso, ou o Supremo, passou a admitir o pré-questionamento implícito. Não. Aqui ainda é o pré-questionamento explícito. O pré-questionamento implícito se diz quando a decisão, porque decidiu naquele sentido, implicitamente teria pré-questionado. Mas, embora nem tivesse mencionado a questão jurídica, não. Os tribunais não admitem o pré-questionamento implícito. Essa dispensa de menção específica ao dispositivo, quando a discussão está presente, é ainda o chamado pré-questionamento explícito. A Constituição também não fala, quando fala cabível o recurso especial eleitoral, quando a decisão é recorrida violar a disposição expressa da Constituição ou de lei, né, não fala que necessariamente essa lei tem que ser federal, como a Constituição fala em relação ao especial para o STJ. Mas o Tribunal Superior Eleitoral editou a súmula 32, que diz ser inadmissível o especial eleitoral por violação à legislação municipal ou estadual, ao regimento interno de tribunal eleitoral ou às normas partidárias. Ou seja, para que seja cabível o especial para o TSE, a violação, pelo menos em relação a esse inciso, né, a violação tem que ser a lei federal, nunca a lei municipal ou a lei estadual. Uma outra coisa meio óbvia, mas não custa mencionar,
tanto o recurso por violação à lei quanto por violação à Constituição, em matéria eleitoral, eles são dirigidos, os dois, para o TSE. Não tem aquilo que ocorre em relação no STJ, né? Essa me Que você tem que interpor de imediato, né, contra a decisão do Tribunal de Justiça do TRF. Você tem que interpor 2 recursos, um para o STJ e outro para o Supremo. No caso aqui, não. A lógica é a mesma do TST. Do TST, né? Justiça do Trabalho, Você, tanto por violação à lei como por violação da Constituição, você destina o recurso para o TSE. Por isso que se diz que o STJ é o guardião da lei federal, né? E o Supremo seria o guardião da Constituição. Mas no caso da Justiça Eleitoral, o TSE é guardião da lei federal e da Constituição. Depois é que você pode, depois de passar pelo TSE, que você pode ir ao Supremo Tribunal Federal. Vamos falar um pouco sobre esse recurso do inciso 2, que a gente já está chegando no nosso limite. Vou tentar falar rapidamente sobre isso. O recurso especial do inciso 2, né, ele é cabível quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais. Por aqui se vê que não há confusão entre juízo de admissibilidade e juízo de mérito. Se houver divergência, se o recorrente demonstrar a divergência, o presidente do tribunal não pode inadmitir o recurso. Tem que deixar passar o recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral. Veja que essa talvez seja até a razão de ser deste recurso por divergência, porque sempre que você, ou pelo menos assim, a maioria esmagadora das vezes, sempre que houver divergência, né, uma das decisões, a paradigma ou a tomada no acordo recorrido, terá violado a lei ou a Constituição. Né? Mas nesse caso, é interessante, o presidente do tribunal não pode inadmitir, independente da opinião que ele tenha, no sentido de que o acórdão recorrido veicula a melhor interpretação. A súmula 29, é importante mencionar, diz o seguinte: a divergência entre julgados do mesmo tribunal não se presta à configuração de dissídio jurisprudencial, apto a fundamentar o recurso especial eleitoral. Então, se você vai entrar com recurso especial eleitoral pelo inciso 2, por divergência, a divergência tem que ser entre tribunais diversos. Você não pode invocar um paradigma do mesmo tribunal. Isso parece intuitivo, porque o objetivo desse recurso é uniformizar a jurisprudência. E quando a divergência é interna, o tribunal tem outros mecanismos, né, para sanar essa divergência. Se bem que tem um acordo do ministro Marco Aurélio, o Marco Aurélio sempre foi muito criativo, né, em que ele admite um recurso em que foram cotejados acordos do mesmo tribunal, ao fundamento de que a composição do tribunal havia sido alterada em mais de 50%. Ele meio que aplicou por analogia, né, o artigo 1043, parágrafo 3º do CPC, que diz que, no caso de embargo de divergência, você pode se valer de um paradigma da mesma turma, do mesmo órgão fracionário julgador, quando esse órgão fracionário julgador tiver sofrido uma mudança igual ou superior a 50%. Mas depois da decisão do Marco Aurélio, houve outras. Aliás, na justiça eleitoral é assim, né? Como muda muito a composição, a jurisprudência está sempre sendo alterada, mas houve então decisões supervenientes inadmitindo o especial por divergência, quando cotejados acordos do mesmo tribunal,
mesmo com composição alterada em mais de 50%. Uma outra questão interessante, no recurso especial por divergência, você pode usar como paradigma o acordo do Supremo, porque a Constituição fala em divergência de interpretação entre 2 ou mais tribunais eleitorais. Posso usar como paradigma um acordo do Supremo? Eu diria que sim. Larissa está com o ministro. Não, ninguém aqui tem razão. Porque tem decisões para todos os gostos, né? Mas há um acordo do ministro Pertence, com a qual eu concordo, em que ele sustenta o seguinte: o Supremo não julga matéria eleitoral, então ele é um tribunal eleitoral. Né? Foi o que eu pensei. Então, sim, se pode usar um paradigma do Supremo Tribunal Federal. Até bom que se use, porque é a última instância. Sim. Né? Vamos uniformizar a jurisprudência. Logo, tendo como paradigma a última instância. Não é? Mas depois houve acordos, o ministro Toffoli, por exemplo, inadmitindo o cotejo com acordos do Supremo Tribunal Federal. Assim como no STJ tem a súmula 83, que diz que não cabe o especial por divergência quando a jurisprudência do STJ tivesse firmado o sentido da decisão recorrida, o TSE também tem uma súmula com o mesmo sentido. Súmula 30. Não se conhece do recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do TSE. Tem uma outra súmula, de número 28, que, embora a Constituição não diga isso, e não haja lei nesse sentido, há uma outra súmula do TSE disciplinando a interposição por divergência, dizendo que ela deve ser dada mediante o cotejo analítico, mediante transcrição dos trechos dos dois acordos, né, dos acordos confrontados, que demonstrem suficientemente se cuidar da mesma matéria e que se demonstre também num capítulo específico que aquelas duas decisões deram soluções discrepantes em relação à mesma matéria. Eu tinha trazido outras questões para mencionar aqui, mas eu acho que vai ficar mais dinâmico se eu parar por aqui e permitir a vocês que a gente faça agora um debate mais aberto, né, com perguntas. Sim. Mais uma vez, então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós agradecemos. Gostei muito das suas ponderações. A gente vê que é um recurso muito parecido com um recurso especial que é dirigido ao STJ, inclusive com seus requisitos, etc. Acho que quando eu leio, né, sobre isso, o que mais me chama a atenção é o fato de caber contra a Constituição. Né? E ser cabível contra a Constituição, que se assemelha muito ao recurso de revista na Justiça do Trabalho. Então, isso é uma diferença bem marcante e que eu acho muito interessante e relevante, né? Doutora André, você tem alguma pergunta específica para fazer ao ministro? Eu estava pensando justamente nessa parte. Eu nunca atuei com profundidade no TSE, né? Mas de um acórdão que decide o especial em matéria constitucional, cabe ainda recurso para o Supremo, obviamente. Sim, cabe recurso para o Supremo. O Supremo continua sendo ali aquele guardião constitucional, mesmo se tratando de matéria constitucional. O recurso extraordinário para o Supremo das decisões do TSE, eles são cabíveis em duas hipóteses, né? Quando violar a Constituição e quando essa decisão recorrida denegar habeas corpus ou mandado de segurança. Sim. Acho que outro ponto relevante assim, do recurso especial, que toda a justiça eleitoral ela tem os prazos todos diferentes, né? E eu fico até pensando assim que
me parece proporcional ter um prazo para fazer um recurso especial eleitoral em 3 dias. E na época de eleição, o prazo corre sábado e domingo, né? Exatamente. Então, quem é advogado eleitoral realmente tem que ralar, né? Porque nem época de eleição é 24 horas ali trabalhando e tem que ter uma equipe bem interessante para conseguir dar conta, né? Porque é muito ágil, né? Exatamente. O prazo de todos os recursos, né, da Justiça Eleitoral, o prazo é sempre de 3 dias. Né? E na época das eleições não há interrupção, né? Não se conta de acordo com o CPC, que só conta os dias úteis. Inclusive sábado e domingo, se o prazo terminar sábado e domingo, o recurso tem que ser interposto. E tem um detalhe, se o recurso versar sobre direito de resposta, o prazo é de 24 horas. O prazo para interposição dos recursos. Realmente, o que acontece é que os escritórios eles têm equipes especializadas, né, na advocacia eleitoral, e os escritórios eles estão presentes todos os dias, né, sobretudo fora da época eleitoral também, mas na época eleitoral, no período eleitoral, os advogados vão para lá e assistem todas as sessões, mesmo quando não tem nenhum julgamento deles, né? Tem outra peculiaridade também, que o prazo começa do julgamento, né? O prazo para o recurso, na hora que tem o julgamento, publica como é que é isso? Exatamente, no período eleitoral começa da sessão de julgamento. Então tem que estar mesmo na sessão de julgamento para já saber os argumentos que foram utilizados para você poder providenciar o recurso, né? E, doutor, chamar até de ministro, né? Faz pouco tempo que ele deixou de ser ministro do TSE, está aí respeitando esse período, mas em breve vai voltar a advogar. Você gosta de advogar nessa área de direito eleitoral? Como que surgiu o direito eleitoral? Eu gosto. Eu, assim que me formei, eu comecei a advogar lá no TSE intensamente. Só que aconteceu que meu pai, que era ministro supremo, foi para o TSE, começou o período dele no TSE. E aí eu resolvi me afastar, porque isso gerava impedimentos, né? E na Justiça Eleitoral, no TSE, tem matérias que só podem ser julgadas com a presença de todos, com o voto de todos da composição integral. Pode ser um julgamento de 6 ministros, tem que ser do 7. 7, né? E aí criava problema, porque teria que convocar o suplente, o substituto. Eu resolvi me afastar. Até que tive a honra de ser incluído na lista, né, para a lista tríplice, para o preenchimento de uma das vagas de advogado no TSE. E passei lá esses 3 anos como ministro substituto. E eu tive que me atualizar, né? Eu levei muito a sério, estudei muito, me preparei muito. Infelizmente, eu tive um problema de saúde e tive que interromper meu mandato. Um problema de saúde grave, tive que interromper. E agora já estou completamente recuperado, 100%. Porém, eu ainda não voltei a advogar lá, porque embora não haja essa quarentena, eu resolvi me impor esses 3 anos aí sem advogar na Justiça Eleitoral. E ano que vem... Quando que vão dar os 3 anos? É o ano que vem? Ano que vem, em março do ano que vem. Março do ano que vem? Vou poder advogar na eleição presidencial. Sim, né? sim. 2026. Já está à disposição. E a grande verdade, eu tenho uma
honra enorme de ter sido do TSE, de ter sido ministro da Casa, sobretudo porque é uma demonstração de confiança, né? Quando você entra em lista, a lista tríplice do Supremo, não deixa de ser um reconhecimento, né? Pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento técnico, pela forma ética como você atua no tribunal. Então, ter entrado em lista, ter sido incluído em lista pelo Supremo, depois ter ali convivido com os ministros supremos do STJ, poder compartilhar o conhecimento com eles, foi uma coisa que muito me honrou. Mas o que eu gosto mesmo, e acho que serviu muito para isso, essa minha passagem por lá, para ver que a minha vocação mesmo é para Advocacia. Né? Que é muito diferente, né? Na Muito advocacia diferente. você escolhe um lado e você vai batalhar para que aquela tese que você escolheu ela seja vitoriosa. E como magistrado você tem que ter imparcialidade, então, né, você tem que saber sopesar toda aquela... Exatamente, uma responsabilidade muito maior, né? E outra, você perde muito a sua liberdade. Eu ia falar isso aqui. A magistratura, ela te tolhe. Principalmente eleitoral e principalmente nesse cenário que nós estamos vivendo no Brasil hoje, né? Extrema polarização. Pois é. Tá tudo muito perigoso até para quem é jogador. Uhum. Eu me lembro que na época do meu pai, ministro Supremo, ele entrava num avião, por exemplo. Parecia assim que estava entrando um cardeal, né? Um bispo. Todos faziam reverência. Hoje, os ministros correm o risco de serem agredidos, né? No avião, no aeroporto. É um momento muito difícil e eu até tenho que reconhecer que o sacrifício que eles fazem hoje é um sacrifício muito maior. Não podem ter vida pessoal, né? Não podem ir a um restaurante, né, a um bar, porque ficam sob observação. Muitas vezes agredidos. Isso melhorou um pouco, né, de um ano para cá. Você não vê mais assim com tanta frequência. Mas é uma vida que, assim, decididamente eu não quero para mim. Eu prefiro continuar aqui no meu escritório. Bom, né? Sim, não é? Sim, coisa boa. E, doutor Carlos Mário, nesse período que você ficou lá no tribunal, tem alguma dica, que assim, você analisou muitos recursos lá, né? Para os advogados, né, que advogam no tribunal, na hora de fazer o recurso, tem algo que você acha que seria interessante passar para quem é advogado, para que saiba fazer esse recurso de uma forma diferenciada? O que você acha que seria interessante as pessoas, os advogados, né, os operadores do direito saberem que, não esquece isso. Vamos dizer que muita gente se equivocou, muitos advogados se equivocaram e você teve que ir lá negar conhecimento ao recurso. Qual o ponto assim, que você acha que é relevante? Eu acho que, sobretudo em relação ao especial, né, que é um recurso sofisticado, né, você tem que trabalhar com a base empírica, com a base fática do acórdão recorrido. Então, a dica que eu dou é essa: fiquem sempre atentos a esse óbice sumular, né, no sentido de que o TSE não pode analisar a matéria de fato. Né? Ele não pode contestar a versão fática estabelecida pelo acórdão recorrido. Então, o advogado tem que ter habilidade para, considerando aquela base fática, tentar extrair efeitos jurídicos diversos. E no recurso especial eleitoral, tem a questão da possibilidade de interposição do recurso com base no 1022
do Código de Processo Civil, quando há omissão, obscuridade, contradição do tribunal de origem em relação aos fatos? Sim, claro. Então é na mesma linha, Na né? mesma linha. Igual, exatamente igual. Uhum. Isso é uma questão interessante, né? Quando você perceber, o advogado perceber que o acórdão do regional deixou de se manifestar sobre determinados fatos que você quer ver analisados pelo TSE, você tem que entrar com recurso por violação ao artigo 1022 do Código de Processo Civil, pedindo que o tribunal obrigue, né, o TSE obrigue a instância inferior a julgar a causa sob o prisma daqueles fatos. Isso, quer dizer, isso tudo são cuidados para preparar a causa, né, para ela ser julgada de uma forma integral pelo TSE. Muito bom. Doutora Andréia Rocha, tem Sem mais perguntas. alguma? Só aprendendo aqui na área eleitoral. Sim. Não sei, doutor, se você ainda tem mais alguma questão que você gostaria de pontuar ou se está satisfeito por hoje. Eu queria só mesmo agradecer a vocês, adorei e quero estar presente nessas outras mesas que vocês vão fazer, né? Essa já é a 20ª, né? É a 20ª. Sinto muito ter perdido essas 19 outras, mas eu, como membro do Instituto, faço questão de estar aqui nas próximas. E a gente divulga essas mesas no YouTube, vou te passar o link. Né? Sempre temos profissionais excepcionais aqui conosco. Na área de direito eleitoral, essa foi a nossa primeira. Né? A gente vê que é bem carente de profissionais na área de direito eleitoral. Então, tê-lo como referência, né, ex-ministro do TSE aqui com a gente, muito nos honra. Queremos agradecer essa sua generosidade de dispor do seu tempo para estar aqui conosco, nos ensinando, né, e nos conhecendo e nos dando essa oportunidade também de conhecer um pouquinho mais tanto do direito eleitoral como do Tribunal Eleitoral e a sua pessoa em si, que também é uma pessoa magnífica. Sim. Muito obrigada. Muito obrigado, e que Andréia. essa seja Muito obrigado, a primeira Larissa. de muitas outras.